E aí? Hoje a gente vai dar uma olhada numa sacada imobiliária simplesmente genial que nasceu de um desafio bem brasileiro. É uma história sobre como pegar um problemão local e transformar ele numa ferramenta de vendas super poderosa. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Em qualquer mercado, fazer um imóvel se destacar é uma luta. Mas e se a solução não fosse só sobre a aparência da casa, mas sobre como ela funciona no dia a dia? Para a gente entender essa resposta, a gente precisa ir lá para o norte do Brasil. Vamos para Macapá, uma cidade onde a combinação de calor, cultura e uma rede elétrica, digamos complicada, criou o cenário perfeito para essa inovação. Ok, vamos mergulhar nisso. Porque toda grande ideia, como essa que a gente vai ver, começa com um problema bem específico. E lá em Macapá não é um problema só não, são vários ao mesmo tempo. A situação lá é a seguinte: a conta de luz é cara por causa das bandeiras tarifárias que todo mundo conhece. Para piorar, falta luz com frequência. Agora, junta isso com um calor intenso, que faz a vida social acontecer de noite nas varandas das casas. E aí que está o paradoxo. Os corretores só mostram as casas de dia, no maior calor, quando elas estão vazias, e não à noite, que é quando elas realmente têm vida. Então, como é que se vira esse jogo? Como é que se transforma esse desafio numa vantagem? Bom, o primeiro passo é criar um impacto visual na hora. Aquele famoso efeito uau, usando justamente a noite a seu favor. E a estratégia é bem mais simples do que parece. Primeiro, umas luzes de caminho, sabe? Para criar aquela entrada de boas-vindas mais chique. Segundo, iluminação de baixo para cima, destacando uma parede bonita, uma palmeira. Isso dá um volume, um charme incrível. E por fim, uns refletores com sensor de movimento, que dão aquela sensação de modernidade e segurança e o melhor, tudo com energia solar, sem quebra-quebra. Mas olha, o segredo aqui não é só instalar luzes não, é sobre criar uma atmosfera. A grande sacada é transformar uma varanda qualquer num espaço de convívio, num lounge mesmo, onde o possível comprador já se imagina ali, relaxando com a família, com os amigos. Só que essa estratégia é muito mais do que só estética. Até aqui, a gente falou de deixar a casa bonita. Mas a parte mais genial, a verdadeira virada de jogo, vem agora. É quando a gente ataca o problema da falta de energia de frente e oferece uma coisa que todo mundo quer: tranquilidade. E aqui vem a surpresa. Pensa rápido. Quando se fala em energia solar numa casa, a primeira imagem que vem à cabeça são aquelas placas enormes no telhado, um investimento super alto, certo? Pois é, mas a peça-chave dessa estratégia é bem mais inteligente e mais acessível. Apresento para vocês o kit backup. A ideia é genial de tão simples. A casa é vendida já com uma estação de energia solar portátil, o argumento de venda é matador. É como dizer, olha, pode comprar sem medo porque essa casa aqui já vem com a própria solução para a falta de luz. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a luz da rua acabar, dentro de casa o Wi-Fi continua ligado, dá para carregar os celulares, assistir TV e o mais importante de tudo no calorão de Macapá, os ventiladores continuam funcionando. De repente, um apagão vira só um detalhe. Beleza, isso tudo é maravilhoso para quem compra. Mas e quem vende? E o dinheiro que foi investido nisso tudo? Bom, agora a gente vai ver como os números mostram que essa estratégia não só se paga, como dá lucro. O primeiro retorno é imediato. Atenção! Em sites de imóveis, um anúncio com aquelas fotos noturnas profissionais, com a casa toda iluminada, chega a receber 5 vezes mais cliques. Num mercado cheio de anúncios iguais, isso é uma vantagem absurda. Mas o benefício não é só vender mais rápido. A verdadeira mágica acontece na hora do vamos ver, na hora de negociar o preço. Essa estratégia vira uma verdadeira arma secreta. Imagina a cena clássica. O comprador adora a casa, mas claro, tenta pedir um desconto. Pede para baixar R$ 5.000. Numa negociação comum, o vendedor provavelmente cederia e perderia dinheiro. Mas com essa estratégia, a resposta é outra. O vendedor nega o desconto, mas oferece em troca o pacote solar completo, que vale R$ 6.000. Ou seja, o vendedor protege o preço do imóvel e o comprador sente que está ganhando um presentão. No fim, essa tática toda pode ser resumida em uma única frase, que é a jogada de mestre. O vendedor pode dizer com toda a confiança: eu não baixo o preço, mas deixo o equipamento solar completo para você. É uma frase que simplesmente encerra a discussão sobre o preço, transformando o que seria um conflito numa solução em que todo mundo sai ganhando. Então, no final das contas, o que a gente está vendo aqui não é uma estratégia para vender painel solar. É uma estratégia para vender um conceito, um estilo de vida mais seguro e confortável. É sobre vender com energia, nos 2 sentidos da palavra. E essa promessa toda se encaixa nesse conceito, a casa solar ready. O slogan é perfeito.
Venda mais rápido, venda com energia. O que se tem no final é um imóvel comum que se transforma numa propriedade moderna, mais autossuficiente e o melhor de tudo, sem precisar de obra, sem dor de cabeça. No fim, a genialidade dessa estratégia toda não foi nenhuma obra gigante, mas sim um pacote de soluções inteligentes prontas para usar. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Levando essa ideia para fora do mercado imobiliário, que outro pequeno recurso, que kit de valor agregado, poderia transformar completamente a percepção de valor de qualquer outro produto ou serviço por aí? Fica a reflexão.